Muito legal, estamos de volta e agora eu quero aproveitar a presença do Fernando aqui para a gente falar sobre exercício e alimentação. Fernando Nishizawa, eu sei que muita gente te procura porque quer ganhar massa muscular. E aí eu sei que o cara já está lá fazendo musculação, orientado por um personal, por um educador físico, mas eu gostaria que você nos ajudasse a refletir. Quais são os alimentos que quem quer ganhar músculo, massa muscular, mais deveria se preocupar? Eu sei que existe um tabu de falar, eu quero trocar gordura por músculo, eu quero transformar minha gordura em músculo. Eu sei que isso não acontece, mas existe uma possibilidade, né, de perder gordura e ganhar músculo. Como é que a alimentação nos ajuda nesse ponto especificamente? Perfeito, doutor. A gente não vai trocar gordura por músculo. Essa troca ela não existe. O que vai acontecer, a gente vai diminuir a quantidade de gordura e a gente vai aumentar a nossa quantidade de massa muscular. São dois processos distintos. Bom, vamos falar primeiro do emagrecimento. Talvez aí você que está assistindo já tenha ouvido falar do famoso déficit calórico. O que é o déficit calórico? É simplesmente você fazer um saldo negativo de calorias entre aquilo que o seu corpo gasta durante o dia e aquilo que você está consumindo através dos alimentos. Quando esse saldo ao final do dia ele fica negativo, a gente vai chegar no emagrecimento. E aí a gente precisa pôr um outro ponto nessa brincadeira, que é o tempo. Fazer isso somente um dia não vai dar certo. Você precisa fazer isso ao longo de algum tempo. Fazendo isso com constância, com regularidade, você vai chegar no emagrecimento. Do outro lado, a gente tem a hipertrofia ou o aumento de massa muscular. E aí, ao invés do déficit calórico, a gente vai fazer o superávit calórico, ou seja, aquele saldo tem que ser positivo de calorias. Então a pessoa vai treinar, porque ninguém vai ganhar massa muscular aqui sem fazer o treino, mas também vai se alimentar, somando mais calorias daquilo que o corpo está gastando. Assim essa pessoa vai conseguir chegar lá na tão sonhada hipertrofia. Agora, uma outra dúvida que a gente sempre escuta, até eu mesmo tenho pessoalmente, é em relação a refrigerante. Eu sei que o refrigerante deixa o nosso sangue muito ácido, tem muito açúcar, mas as pessoas perguntam, doutor Shiga, e o refrigerante diet? Tá liberado ou não tá? Como é que você vê isso? Olha, doutor, eu tenho bastante paciente que gosta do refrigerante. E aí é sempre essa briga, né? Refrigerante normal, refrigerante sem açúcar, o que eu tomo, o que eu não tomo. O que eu gosto de analisar com o meu paciente? Qual é o contexto? Alguns pacientes chegam em consultório consumindo uma grande quantidade de refrigerante, ou seja, uma quantidade enorme de calorias. E como nós falamos, se essa pessoa quer emagrecer, a gente precisa fazer o controle calórico. Ou seja, o refrigerante zero pode ser uma grande opção para esse paciente, porque nós vamos reduzir bastante o consumo de calorias dessa pessoa durante o dia. Outro ponto é se é saudável ou não é saudável. Nós sabemos que nenhum dos dois, tanto o refrigerante normal quanto o refrigerante zero, não são saudáveis. A diferença e o que a gente vai estar pensando aqui vai ser na ingestão de calorias. Então, para quem quer emagrecimento, se esse paciente já tem o hábito, o costume de ingerir uma grande quantidade, a gente faz essa troca pelo refrigerante zero, porque nós vamos fazer um controle calórico, mas o passo seguinte é melhorar essa qualidade, né? Que líquido que esse paciente vai tomar. A gente tem muitas outras opções que são muito mais saudáveis do que refrigerante. E Fernando, eu quero aproveitar a sua presença aqui para te perguntar algo que eu escuto quase toda semana. Doutor, eu já saí de casa correndo, já vou para a academia e nem tomo café da manhã. Como é que você pensa e como é que orienta os nossos queridos ouvintes de casa em relação a isso? Fazer exercício em jejum é um absurdo ou em algumas situações isso pode fazer sentido? Não, a pessoa ela pode sim fazer o exercício em jejum porque o corpo dela pode estar carregado de energia. Bom, vou explicar. Eu tenho alguns pacientes que fazem o exercício pela manhã e eles não têm tempo de se alimentar antes de fazer o exercício físico. E aí um ponto importante, quando você se alimenta, esse alimento não vai ser instantaneamente jogado para o músculo como fonte de energia para esse músculo. Esse alimento precisa ser digerido e nesse processo de digestão a gente precisa de algumas horas para esse alimento estar disponível para esse músculo.
Então, para esse paciente que treina de manhã em jejum, o pré-treino dele vai ser a última refeição do dia anterior. Então, se ele fizer uma boa refeição na noite anterior, o músculo dele vai estar carregado de energia logo pela manhã e ele pode sim fazer o treino dele em jejum. Outro ponto que eu vou levar em consideração é o tempo desse exercício. Por exemplo, se é uma pessoa que faz uma academia de 40 a 60 minutos, é totalmente tranquilo dela ir em jejum, voltar para casa e fazer a alimentação dela. Outro exemplo é uma pessoa que vai fazer um treino mais longo, o pessoal aí que é do endurance, da corrida e da bike, vai acordar ali de madrugada sem comer e vai pedalar ou vai correr ali 2 horas. Esse cara vai precisar suplementar, porque a energia que está estocada no músculo dele não vai ser suficiente para ele finalizar o treino dele com qualidade. Então, para esse público, uma atenção especial, porque vai precisar de uma suplementação. Muito bom, espero que você tenha gostado. Te convido a seguir o Fernando Nishizawa nas mídias sociais, ele todo dia te dá muitas dicas e esse programa especificamente vai estar gravado no meu YouTube, fica à sua disposição para compartilhar com seus amigos. Um grande abraço.